Olá, pessoal do canal do YouTube da Prefeitura de Igatop, fazer para vocês mais vídeo da Prefeitura de Igatop com a Secretaria de Cultura Criativa e hoje vou fazer para vocês mais uma leitura felina. Hoje lendo continuando a nossa leitura do livro Adotados pelo Gato, da autora Tânia Guerreiro, um dos livros mais atualizados sobre o mundo felino, mais atual dos últimos tempos, e que está fazendo um grande sucesso com uma história muito emocionante de um gato que faz um grupo de desconhecidos se unirem. Então, vamos lá, pessoal, continuando no mini capítulo 16 da Núria. Vocês lembram? O Colvin tinha contado da Núria na cafeteria, ele é apaixonado nela, e graças ao gato que ele encontrou ela. E hoje vamos ver como foi a reação dela e também continuar do Cole, de outros personagens também. Então vamos lá, pessoal. Só antes, vou ligar uma musiquinha suave enquanto vocês assistem esse vídeo para tranquilizar a nossa leitura. Então vamos lá. Dessa vez é música clássica que eu botei. Pronto. Agora vamos lá. Afastar um pouquinho para não ficar um som também muito alto. Então vamos lá. Pronto, a música clássica tá de fundo. Então vamos lá, pessoal. Vou continuar. Núria, mini capítulo 16. Falo mini capítulo, mas acho que são capítulos, na verdade. Então eu vou falar capítulo a partir de diante. Vamos lá. Infelizmente, Núria havia ficado sem tempo. Já estava atrasada demais para o trabalho. Então precisaria voltar depois de encerrar o expediente para limpar toda a parafernália de alimentação felina. Com sorte, ninguém a teria delatado. Estavam no Brooklyn, afinal, mas ainda existia todos os tipos de dondoca e playboy espreitando das sombras seus sobrados multimilionários. Quando ela chegou ao trabalho, passou às pressas pela multidão, até chegar à sala dos fundos, onde trocou as roupas suadas e descombinadas por uma camiseta preta limpa estampada com a logo da Torre do Brooklyn, e calça de kimono preta e curta, seu uniforme de trabalho. Felizmente, havia conseguido se esgueirar para trás do balcão sem ninguém notar que seu atraso já era de 15 minutos. Quase de imediato, foi esmagado por uma avalanche de pedidos de cappuccinos, lattes e macchiatos. A maioria dos baristas ficaria sobrecarregada com a correria, mas não Núria. Ela quase preferia as coisas daquela maneira, pois o tempo parecia passar mais rápido quando estava ocupada, e assim não precisava ficar de conversinha com os clientes. Conversa fiada era provavelmente o único aspecto do trabalho do qual ela não gostava muito, nos 18 anos desde que havia começado a trabalhar como barista. Primeiro como aprendiz, depois como barista júnior, barista e, por fim, barista mestre, também conhecido como mestres do café. Ela já tinha levado cantadas, sido agredida verbalmente, ameaçada e até mesmo atacada fisicamente por uma mulher que surtou quando Núria, por engano, entregou a ela leite de aveia em vez de leite de vaca. Apesar de tudo isso, ela gostava de verdade do trabalho e ficava grata por ter uma jornada flexível para poder se dedicar às suas funções do voluntariado. Queria apenas que as pessoas levassem a sério sua escolha de carreira, em vez de enxergá-la como um emprego temporário até que ela encontrasse algo de que gostasse de verdade. Quando falava "as pessoas", queria dizer principalmente a mãe, que adorava comentar o café Bustelo que ela preparava em casa muito melhor do que as bebidas de $6 que Núria criava na cafeteria. Ei, Nu, preciso de um minutinho ao banheiro. Consegue segurar as pontas aqui? Um vietnamita australiano que geralmente anotava os pedidos e operava a caixa registradora perguntou. Núria assentiu. Pode deixar, vai lá. Ela disse de olho no leite que estava vaporizando. Quando o leite ficou quente e espumoso o bastante, ela o derramou em uma xícara com dose de expresso, girando e espiralando até ter criado um desenho de uma folha de samambaia. Perfeito. Pelo mais breve dos momentos. Núria sorriu, orgulhosa de seu trabalho. Com licença. Digo, bom dia. Ela olhou de relance para o cliente aguardando no caixa. Só um segundo, ela falou, colocando o latte em um pires com uma minúscula colher de chá e biscoito de especiarias de cortesia antes de entregá-lo a um cliente. O que vai querer? Ela perguntou.
sem nem sequer se dar o trabalho de ir até o caixa, já que preferia ficar atrás das fronteiras de sua máquina de expresso. O cliente parecia indefeso, encarando o menu da louça. Nuri estava acostumado com aquele tipo de cliente, o que levavam eras para decidir se não recebesse nenhuma assessoria. Uma de suas partes preferidas do trabalho era avaliar esses clientes e oferecer a bebida perfeita para cada um. Então ela olhava para eles, olhava de verdade. O antigo borrão em forma de cliente era um homem alto e robusto, com cabelo escuro e desgrenhado, maxilar forte e olhos castanhos que lembravam a ela o chocolate quente e denso do qual mergulhava churros quando criança. Algo nele a fazia pensar naqueles cachorros terra-nova, gigantes e peludos que via às vezes nos parques para cães. Que tal um mocha latte de amêndoas? Ela sugeriu por fim. Por algum motivo sentia que ele precisava de algo um pouco doce para iluminar seu dia. Está ótimo, obrigado, ele respondeu. Assim que Núria começou a preparar a bebida, Ian voltou do banheiro. Ah, Ian é o nome da pessoa, perdão, pessoal. Ian voltou do banheiro. O homem pagou pelo café e arrastou os pés até o balcão para esperar. Podemos levar até sua mesa, Núria disse, vendo que ele aguardava ansiosamente. Tudo bem, não me incomodo. Fique à vontade. Para falar a verdade, o cara estava deixando-a meio nervosa. Ele tinha certa energia elástica que lhe causava arrepios. Talvez fosse só um esquisitão, ou talvez estivesse precisando muito de sua dose de cafeína. Núria serviu o leite fumegante na xícara, mais uma vez rodopiando e espiralando as mãos automaticamente, criando 3 corações com a espuma. Com cuidado, colocou a xícara junto do biscoito de cortesia no balcão, para não estragar sua arte executada com maestria. Aqui está, bom apetite, ela disse apressando-se para começar o próximo pedido. Contudo, o cara simplesmente ficou parado no lugar, encarando o monte de latte de amêndoas com tanta intensidade que quase parecia que seus olhos estavam seguindo o traço dos corações, um por um. Mais alguma coisa? Ela perguntou, torcendo para que ele se afastasse de uma vez. O homem se sobressaltou. Não, tudo certo. Obrigado. Ele falou, tomando sua xícara e seus pires nas mãos trêmulas. Pelo canto do olho, Núria observou fazer o caminho de volta à mesa, onde outro homem já estava sentado. Ela o reconheceu como um cliente recorrente. E aí, o que achou dele? Ian disse, deslizando até ela. Núria franziu a testa. Quem? Ian deu uma piscadinha na direção que o cara do mocha de latte estava sentado. Seu piercing pontiagudo na sobrancelha apontando diretamente para ele. Colin Thackeray, o extraordinário escritor best-seller? Ah, o rosto de Núria esquentou de constrangimento. Ela não era avessa à literatura, simplesmente não tinha muito tempo para isso. Não sei, achei ele meio esquisito. Mas bom, quem sou eu para julgar? Mas até que ele é bonitinho, não? Ian perguntou, dando uma risadinha. Quer dizer, com certeza não é de jogar fora. Núria revirou os olhos e então olhou mais uma vez de relance para Colin, torcendo para que ele não a flagrasse no ato. Talvez. Ian deu um tapinha no braço dela. Ah, nem vem. Se ele entrasse aqui usando uma camiseta com estampa de gato e uma sacola de compras da Petco, Petco deve ser uma loja de ração, cheia de ração, você estaria babando nele. E vai que ele tem um punhado de gatos lindinhos e irritantes em casa. Núria voltou a revirar os olhos. Duvido muito. Nunca se sabe, Ian falou, apressando-se para anotar o pedido de mais um cliente. Então, agora vamos para o mini capítulo do gato, que é o nosso protagonista, que, como falei, ele é um gato que todo mundo chama de gato, tá? Então, vamos lá. Tô te falando, cara. Aquele hambúrguer que comi ontem à noite era de longe o melhor hambúrguer do mundo. Da próxima vez vou guardar um pedaço para você. O carteiro animado disse ao gato estava trotando ao seu lado. Ah, o gato estava com um carteiro nos últimos capítulos. Olhou de relance com os olhos verdes brilhantes. Quase conseguia sentir o sabor. O carteiro se deteve por um rápido instante e encarou o gato como se estivesse prestes a compartilhar palavras de sabedoria. Só que entre nós, não faz sentido nenhum colocar queijo suíço, ninguém colocar queijo suíço em hambúrguer. Quer dizer, o Carl jura que funciona, mas só babaquice. Os únicos queijos dignos de um hambúrguer são cheddar e pepper jack. Miau. Para ser honesto, o gato estava um pouco perplexo com o debate do hambúrguer como um todo. Sua experiência com queijo se limitava à pizza da calçada,
Mas não havia motivo para um queijo ser melhor do que o outro, não é? O carteiro animado estava sendo meio dramático sobre a questão. Gato devoraria com muita alegria qualquer tipo de hambúrguer e qualquer tipo de queijo. Só não era muito fã de pão, então provavelmente deixaria passar essa parte. Além de alface, do tomate, cebola e do picles da mostarda. Eca! Quando chegaram à mercearia, o carteiro animado ainda estava falando sobre o assunto. O gato não gostava de nenhuma coisa do hambúrguer, né? E uma observação aqui do mundo. Os gatos não podem comer queijo porque contém lactose, tá, pessoal? Essa é uma observação, mas na história não interfere muita coisa. Quando chegaram à mercearia, o carteiro animado não estava falando sobre o assunto. Tipo, queijo de cabra e um hambúrguer? Isso aí é um crime, sério. O gato saltou para o banco enquanto o carteiro animado ia até a entrada da mercearia. Ele franziu a testa assim que localizou a placa que dizia fechado. Maravilha, Gato pensou. Teve que escutar a ladainha do carteiro animado sobre hambúrgueres por uns bons 15 minutos e agora ia ganhar seus petiscos cremosos. Aquilo sim era um crime. Eita, ainda está fechada, o carteiro animado disse, espiando pelo vidro da vitrine da frente. Mas o portão de metal não foi abaixado. Talvez o senhorzinho tenha esquecido quando fechou a loja ontem à noite. Agora Gato estava preocupado. Ele se ergueu nas patas traseiras e encarou o interior da loja ansioso. Não era apenas a possibilidade de não ganhar seu petisco cremoso que o preocupava, mas também o tristonho da mercearia. Será que algo tinha acontecido com ele? Estaria bem? Ele afastou as orelhas para trás e varejou o ar. Então, tudo estava com o mesmo cheiro de sempre. Seus pelos continuaram alinhados, então seu instinto lhe dizia que nada de ruim havia acontecido. Olha que interessante. Em algum lugar, lá dentro, estava o peixe cremoso e o tristonho da mercearia. Ele voltou a se curvar para baixo, deixando-se cair no banco. Ah, como gostaria que o animal não estivesse passando o trajeto inteiro falando de hambúrgueres. Agora, Gato estava desesperado por seu segundo café da manhã, e era óbvio que não teria um naquele dia. O carteiro sentou... Puf, na verdade. O carteiro se sentou na outra extremidade do banco e fez um gesto para ele com o cotovelo. Não esquenta, meu chapa. Eu vou te comprar 2 peitos de amanhã para compensar, tá bom? Miau. Tudo bem, talvez o gato o perdoasse. Salivava só de pensar em 2 sachês de peitos cremosos. Se fosse capaz, teria sorrido. Mas se a mercearia continuasse fechada no dia seguinte, esse gato é muito curioso. E se o Tristão da mercearia estivessem informado em algum canto nos fundos da loja, acabando-se de chorar como no outro dia? Gato não podia permitir que aquilo acontecesse. Pelo seu próprio bem, pelo bem dos Tristões da mercearia, e por sua lealdade à senhora risonha. Gato desligou devagar até o carteiro animado, o mais próximo que já havia chegado. Embora não tivesse medo algum dele, ainda não ficava confortável entrando perto demais. Geralmente preferia pelo menos um braço humano de distância. Hoje, no entanto, abriria uma exceção. Certo, vamos lá. Ele mudasse de ideia. Gato mirou a pata direita no peito do carteiro, animado, e estapeou a caneta do bolso de sua camisa. Um tapa, 2 tapas, 3. O carteiro animado riu e tirou a caneta do serviço postal do bolso. Quer uma das minhas canetas também? Ele perguntou, estendendo para o gato. Uf, achei que ele era esperto. Gato golpeou a caneta outra vez, e outra, até que a carteiro animado afastou-se com a testa franzida. Bom, se não quer a caneta, então o que, meu chapa? O que você quer, meu chapa? Gato esticou o pescoço e fitou ardentemente o interior da mercearia. O carteiro animado fez careta e ficou piscando por vários segundos, até que sorriu, como se finalmente tivesse entendido a tarefa. Saquei, falou, acendendo com a cabeça para gato, então esticando-se para pegar uma das contas do senhorzinho. Ele clicou na caneta e repuxou a boca de lado, pensando por alguns segundos antes de rabiscar um recado no envelope branco. Gato esticou o pescoço tanto quanto possível para conseguir dar uma olhada, mas havia um problema. Ele não sabia ler. As linhas curvas de ponto não significavam nada para ele. Ainda assim estava curioso. Quando o carteiro animado terminou, foi até a entrada e passou os envelopes por baixo da porta. Inclina aquele com o recado, soltando a respiração Soltando a respiração quando tornou a se endireitar.
Missão cumprida, ele esqueceu. Beleza, a gente se vê amanhã. Se cuida, gatito, disse antes de virar a esquina com seu carro em transporte. Por um momento, o gato ficou sentado ali, satisfeito consigo mesmo. Bom, talvez não tão satisfeito assim, já que seu estômago ainda roncava, desejando um daqueles malditos petiscos cremosos. Pelo que eu entendi, pessoal, explicar pra vocês, o gato pediu pro carteiro deixar a correspondência debaixo da porta pra ver se o senhorzinho, se aquele senhor viúvo, aquele senhor viúvo aparecesse e desse um dos seus petiscos. Pelo menos foi o que eu entendi. Meio confusinho, mas deu pra entender. Agora o capítulo do senhor viúvo, o bom. Está tudo bem? Me ligue se precisar conversar ou de qualquer outra coisa. Ou é uma mensagem do Omar ao carteiro. Ah, não, aquela não é correspondência não, pessoal. É uma carta falando, pedindo pro Omar ligar pro, pro Bong, né, que é o viúvo, ligar pro Omar. E o gato, eu falei que o gato não é interessante não, pessoal. O gato só queria ver se o Bong tava tudo bem, porque ele estava muito triste, né, por causa da perda da esposa. Então, ele pediu pro Omar botar uma carta debaixo da, da porta, né, e o Bong ler e respondesse para ver se estava tudo bem. Então, vamos continuar. Desculpa por essa confusão, porque eu não tinha entendido o tema. Vou continuar. Bong encarou o recado com o número de telefone de Omar logo abaixo, escrito no verso do envelope da fatura de seu... E também é uma carta, basicamente, da sua fatura de seu cartão de crédito. Já tinha lido a mensagem 3 vezes, mas continuava incrédulo. Omar era praticamente um estranho, e ainda assim havia se importado bastante para estender a mão, algo que deixava Bong perplexo. Então, enquanto relia o bilhete pela 4ª vez, algo lhe ocorreu. Omar pensava que ele era suicida? É verdade que estava um desastre completo quando Omar se deparou com ele no dia anterior. Mal conseguia imaginar como a cena devia ter parecido. Um amontoado de tristeza, choroso e ranhento. Se fosse ele ter encontrado alguém daquela maneira, talvez teria chegado à mesma conclusão. Mas o que deixava Bong ainda perplexo era que, na verdade, ele não tinha certeza do que estava sentindo. Havia momentos que realmente queria morrer, momentos fugazes, mas que não deixavam de existir. E outras vezes ficava feliz por estar vivo, esperando que um milagre acontecesse e ele pudesse voltar a desfrutar da vida, mesmo sem sua amada. Ele suspirou derrotado e seus ombros caíram. A manhã praticamente já havia ido embora e a mercearia continuava fechada. Claro, havia perdido o dinheiro, mas precisava de horas extras de sono, pois passou a maior parte da noite revirando-se na cama, tentando sufocar o pesar esmagador que o dominava. De qualquer jeito, Bong acreditava que seus fregueses habituais sobreviveriam por uma manhã sem suas barrinhas de proteínas, garrafas de suco, balinhas de menta e bilhetes da loteria. Era o Brooklyn. Bastava tirar uma pedra para citar outra mercearia por perto. O estabelecimento de Bong não era mais especial do que o restante. Bong se sobressaltou, quase deixando a correspondência cair. Essa deve ser o gato arranhando a porta. Que eu não sei imitar isso. Bong se sobressaltou, quase deixando a correspondência cair. Estava tão imerso em pensamentos que não percebeu que estava parado atrás da porta da mercearia, ainda fechada por quase 10 minutos. Talvez mais. Fiz um som melhor. Aquele barulho, o que seria? Não conseguia ver ninguém do lado de fora, através da porta de vidro. Ele enfiou a correspondência no bolso de trás da calça e foi até a porta para destrancá-la. Quando a empurrou e abriu, não havia ninguém ali. Miau. Bong se assustou mais uma vez. Na calçada ao lado da porta estava Tintin, aquele gato preto, que é o gato também do nosso protagonista, mas cada um chama de uma maneira. Ele ou seria ela? Assim, agora se lembrava de que Conchita havia dito que era um gato macho. Bem, ele erguia a cabeça e o encarava com olhos verdes, que para Bong pareciam um pouco assustados, um pouco curiosos e um pouco alguma coisa que não conseguia identificar por completo. O gato miou por segunda vez para ele. Desculpe, estamos fechados. Show, vai embora. Ele abanou a mão para o gato, esperando que o bicho se afastasse. Miau, miau. Não funcionou, e Tim não cedeu, retraindo-se um pouco ao ver o movimento de sua mão. Na verdade, pareceu ainda mais determinado a ficar no lugar. Bong se apressa a tentar enxatá-lo, mais uma vez quando uma lembrança se materializou em sua mente. Conchita havia ouvido miados vindo de algum lugar ao redor da mercearia. Mahal, está ouvindo isso? É um gato.
Venha me ajudar a encontrar, ela dissera, agarrando seu braço. Os dois procuraram no estoque no porão do lado de fora, em frente à loja, e depois nos fundos. Foi quando viram Itim pela primeira vez, encolhida ao lado da lata de lixo. Seu pelo preto estava opaco e sujo, e parecia que estava precisando de uma boa refeição. Miau, fora um miado suave meio deplorável. Mahal, vá buscar um pouco de comida enlatada e coloca um daqueles potes de comida para a viagem que eu guardo atrás do balcão. E um pouco de água também, depressa, ela tinha dito. Quando Bong se afastou, tinha ouvido falar delicadamente com o pobre gato. Pode confiar em mim, está bem? Darei a você um pouco de comida e de água, e aí seremos bons amigos. Olhe só que pelo preto mais bonito você tem. Nas Filipinas, de onde eu venho, claramente essa cor de intim. Acho que seria um belo nome para você. O que acha, Tim? Vamos ser amigos? Bong havia sorrido, sacudindo a cabeça porque sabia que dali em diante ela alimentaria aquele gato todos os dias, e ele não teria nenhuma escolha, embora a comida provavelmente fosse atrair ratos, baratas e talvez até mesmo outros gatos de rua. E é claro que ele estava certo, porque aquela era sua Conchita, era praticamente uma santa. Miau. Itio encarou com a cara erguida, quase desafiando-se ao tentar enxotá-lo de novo. Mas as lembranças haviam tocado seu coração, como se a própria Conchita estivesse cutucando. Seu rosto esquentou. Conchita não estava ali para testemunhar suas atitudes, mas ainda assim, de alguma maneira, ele se sentiu culpado. Havia agido de maneira cruel. Se Conchita pudesse vê-lo, com certeza estaria ralhando com ele, dizendo algo como: ele também é uma criatura de Deus, Bong. Todas as criaturas de Deus, até mesmo as de rua, merecem gentileza. Bong abriu um pouco mais a porta. Você quer entrar? Ele perguntou, ficando de lado para liberar a passagem. Por um segundo, Itin contemplou o interior da mercearia, esticando o pescoço para enxergar melhor. Então ergueu os olhos para Bong, analisando seu rosto, sua linguagem corporal. Bong não podia culpá-lo por hesitar. Afinal, havia sido grosseiro pouco antes, e é claro que o gato estaria desconfiado. Bong teria que reconquistar sua confiança. Então colocou um calço na frente da porta e foi até o corredor onde ficavam os artigos para animais de estimação. Quando voltou, estendia na mão um punhado de petiscos para gatos. Quer um pouco? Lentamente Inti entrou, avançando com o corpo junto ao chão, como se ainda suspeitasse das intenções de Bong. Depois de avançar cerca de 1 metro, o gato se plantou em frente à caixa registradora, onde ficava o expositor de doces. Para não o assustar, Bonk se moveu em câmera lenta, puxando um prato de papel de trás do balcão, e espremeu nele alguns dos petiscos cremosos. Aqui está, bom apetite, ele disse, colocando o prato de papel no chão e empurrando para mais perto do gato. Itin se afastou alguns centímetros, mas ao mesmo momento que Bong foi até o caixa, ele se lançou sobre o prato e devorou a comida. Por um momento, Itin ficou imóvel, fitando Bong. Então, quando estava aparentemente satisfeito com o que quer que tivesse observado, lambeu as patas, algumas lambidas em uma e algumas na outra, antes de sair trotando na direção da porta da frente. Ele se virou para olhar para Bong por um instante, esfregou-se uma vez na entrada e desapareceu rua fora. Gato sente, né, pessoal? A gente percebe isso. Agora, você estava ansioso, o capítulo de Colin, quando ele encontrou Núria. Em poucas palavras, o café descontra... Capítulo 16. Em poucas na visão de Colin. Em poucas palavras, o café descontraído com Quentin foi um desastre. Colin permaneceu na defensiva o tempo todo, mesmo ciente de que as intenções do agente eram boas, mas não conseguiu evitar. As desculpas jorraram de sua boca sem parar. Francamente, foi vergonhoso. Escritores não deveriam ser criteriosos com as palavras, apesar de relendo. Escritores não deveriam ser criteriosos com as palavras? Apesar de tudo, os dois se despediram de modo amigável, com Colin prometendo que compartilharia algumas ideias nas próximas semanas. Ao menos por hora, as preocupações de Kate haviam sido apaziguadas. Colin cruzou o quarteirão às pressas, ávido para voltar para casa. Não apenas porque o encontro com Quentin tinha frustrado, mas também porque a interação com a mulher que alimentava o gato havia drenado qualquer orgulho que restava em seu corpo. Ele tinha agido como um imbecil, um bobo, um idiota disparatado.
Disparatado. A única parte que parecia remotamente positiva eram os corações que ela, com todo cuidado, haviam criado com espuma. Mas mesmo aquilo era algo pífio a que se agarrar. Só um garoto desajeitado da oitava série ficaria suspirando por corações em um latte. E ainda assim, lá estava ele, caminhando pela rua, devaneando sobre aqueles corações como se tivesse sido alguma declaração apaixonada. Deus do céu, ele era mesmo um caso perdido. Por um momento, Colin se deteve. Todo o estresse, escrutínio e calor tinha deixado por um pouco zonzo. Respire, Colin, respire. Acho que são as vozes que... Aquela vozinha que fala pra pessoa se acalme, essas coisas. Enquanto respirava e tentava se acalmar, avistou o gato preto do outro lado da rua. O bicho cruzava o quarteirão saltitando, com um ar de satisfação. Ver o gato fez lembrar do incidente da noite anterior no beco. Se pudesse ao menos fazer alguma coisa, mesmo algo pequeno para tornar a vida do gato melhor. E da que aquele gato realmente precisava? Ele tinha comida, parecia que tinha companhia de certa forma. Mas e quanto a uma casa? Colin não planejava sequestrar a criatura e levá-la para dentro da própria casa, mas talvez pudesse fazer alguma outra coisa. Ele olhou ao redor, ponderando, enquanto a umidade intensa fazia escorrer suor de sua testa e de seu pescoço. E então, vou lá. Ele localizou o Footstall e de repente teve uma ideia. Uma ideia um tanto quanto brilhante, na verdade. Colin marchou a passos largos até o supermercado, esquecendo temporariamente a situação constrangedora no café como um todo. Quando passou pela entrada, fez uma pausa para recuperar o fôlego. Era imprescindível que se preparasse para a sensação sufocante da loja. As luzes fortes, os infinitos corredores de produtos, os cheiros, as pessoas e os barulhos. Colin geralmente fazia suas compras na internet para poder evitar tudo o que cercava naquele exato momento, mas estava empolgado demais para esperar. Ele pegou um carrinho. Era quase fim de semana, então o lugar estava bastante agitado. A única maneira de conseguir lidar com a situação era evitar encarar qualquer pessoa, em vez disso manter o olhar fixo à frente. Depois de errar o caminho algumas vezes, finalmente encontrou o corredor de artigos para animais de estimação. As fileiras e mais fileiras de itens multicoloridos, comida enlatada, sacos de ração e areia para gatos agredirem seus olhos. Mas Colin tentou se concentrar, sabendo exatamente o que precisava. Ele pegou 6 latas de comida para gatos, sabor salmão. Afinal, todo mundo ama salmão, não é? Então puxou 2 tigelas de metal para comida e água e uma cama de gato de tecido xadrez. Pareceu a escolha mais lógica, já que tinha quase certeza de que um gato não gostaria de uma estampa de oncinha ou de vaca. Depois correu até a seção de material de escritório para pegar cola tóxica e canetas. Rony localizou um caixa livre e foi direto até lá. A funcionária estava fitando nada e o olhar vago. Assim que ele deixou cair a pilha de ração enlatada na esteira rolante, ela se assustou e começou a limpar a área com um pedaço de pano. Ah, bom dia, ela falou. Bom dia. Colin descarregou o restante de suas compras, empurrando em seguida o carrinho vazio para a lateral do caixa. Enquanto a funcionária escaneava os itens, ele ficou parado no lugar, observando as mãos dela se movimentarem. Por algum motivo, concentrou-se nas unhas dela, que estavam pintadas com esmalte cor-de-rosa, quase todo descascado. Esses eram os tipos de detalhes que ele gostava de usar em suas histórias. As imperfeições tornavam os personagens mais reais. São $38,30, por favor, a garota do caixa disse. Quando se retraiu e ergueu o rosto para ela, infelizmente dando de cara com o olhar da moça. Droga. Ela o encarou, piscando devagar. Quando o assunto era mulheres, Colin era bem desorientado. Será que a garota estava flertando com ele? Meu Deus, talvez estivesse. Ela parecia praticamente uma adolescente. Colin tinha certeza de que brotoejas estavam prestes a explodir em seu pescoço. Precisa de mais alguma coisa? Mesmo desejando muito, simplesmente pagar e dar o fora dali. Ele de fato precisava de outra coisa. Na verdade, sim. Vocês teriam algumas caixas de papelão vazias, das grandes? Ele perguntou enquanto se atrapalhava para abrir a carteira. Claro, ela foi até o fundo da loja e passando alguns minutos voltou com 2 caixas desmontadas. Estais aqui, servem?
Sim, perfeito, obrigado. Ele falou, entregando ela o cartão de crédito. A garota estendeu o recibo para ele, os dedos demorando-se nos seus. Está de mudança ou algo do tipo? Mas Cole já tinha passado os limites, tipo muito. Então não respondeu, apenas agarrou as compras às pressas e correndo antes que a funcionária pudesse interrogá-lo mais. Continua o mini capítulo da Lily, que é a caixa que atendeu o Cole agora. Capítulo 20, Lily. Mas que porcaria foi essa? Lembrando que eu tô censurando os palavrões, que esse livro em algum momento tem algum palavrão, mas eu tô censurando pra ficar mais familiar. Mas que porcaria foi essa? Lily observou o cliente fugir até a saída da loja. Era sempre meio irritante quando homens bem crescidinhos presumiam que ela estava dando em cima deles, apenas porque estava sendo simpática. Tudo bem, o cara era bonitinho e parecia ser rico também, pela qualidade de suas roupas, de seu relógio e da carteira. Via-se que provavelmente nadava na grana, tipo de grana do qual ela não tanto precisava. Ele podia estar desesperada, mas não naquele ponto. Mas ainda tinha seus princípios e valores. Embora a verdade seja dita, não seria um problema para ela arranjar um namorado nessa cidade. Alguém alguns anos mais velho que pudesse levá-la para jantar de vez em quando. Alguém com quem desabafar e abraçar depois de um dia cansativo no trabalho. Mas até o momento não havia conhecido ninguém. Nova York deveria estar fervilhando de caras solteiros e jovens, mas ela não encontraria nenhum deles trabalhando como caixa em um supermercado. Talvez fosse melhor assim, afinal não estava ali para conseguir um namoradinho bonito. Estava ali para encontrar sua meia-irmã perdida, que é a Núria, tá, pessoal? Só para relembrar. Não é Gaspar, não, é a Núria que falou nos últimos capítulos. Continuando. Estava ali para encontrar sua meia-irmã perdida. Tudo que fez até então, porém, foi espioná-la. Por meses e meses havia sonhado com um dia alegre em que as duas finalmente se conheceriam. Ele lhe encontraria as palavras para dizer a Núria quem realmente era. Haveria bexigas e serpentinas, e um bolo com glacê rosa, pastel, e logo depois se abraçassem com lágrimas de felicidade nos olhos, fogos de artifício explodiriam nos céus. Em sua mente seria mágico, mas na realidade o primeiro encontro delas não foi nada além de uma troca de palavras inexpressivas no balcão do caixa. A vida real não tinha nada a ver com os filmes. Desculpa. Loli suspirou, sentia muito envergonhada de suas fantasias infantis. Ela baixou os olhos para as mãos para as unhas antes de cor de Desculpa, ela baixou os olhos para as mãos, para as unhas antes de cor-de-rosa que tinham descascado com os dentes. O hábito nervoso. De noite, enquanto seus colegas de apartamento estavam na sala de estar bebendo margaritas e assinando 90 dias para casar, ela se tocava no próprio quarto, pensando no pai, no quanto sentia a falta dele, pensando se Núria sequer desejaria ter um relacionamento com ela, pensando em como a mãe estava decepcionada por ela não ter tido o mesmo destino das outras líderes de torcida. O namorado perfeito, a universidade perfeita, com notas perfeitas e um futuro emprego perfeito, uma casa perfeita e 4 criancinhas perfeitas. Sua vida era uma droga, e ela sabia disso. Às vezes perguntava-se como as coisas teriam sido se nunca tivesse descoberto a existência da irmã, mas a quem ela queria enganar, em algum momento teria descoberto o segredo do pai, simplesmente tinha acontecido cedo. Lily era bisbilhoteira, sempre havia sido assim. Depois da trágica morte do pai em um acidente de carro, ela revirou todos os pertences antigos dele, armazenados em caixas no porão empoeirado. A maioria eram quinquilharias, troféus e prêmios de sua juventude, seu distintivo da época em que havia trabalhado como policial na Flórida. Havia alguns álbuns de fotos em preto e branco, pilhas de cards de beisebol e uma porção de livros aleatórios. Mas ela também encontrou uma lata de biscoitos, um pouco enferrujada, enfiada no cantinho de uma das caixas. Lilia tinha aberto. Dentro estava um livro infantil, um que pertencia a Lily. O título era O Gato que Foi para o Céu. E dentro havia uma dedicatória que dizia: Feliz aniversário para minha filha querida Núria. Papai sente muito a sua falta. A princípio, ela presumiu que o livro deveria ter pertencido a outra pessoa, mas conforme virava as páginas, em algum ponto perto da metade, encontrou uma foto desbotada de uma família que parecia ter sido tirada nos anos 1990. Havia um pai, uma mãe e uma filha em um pé em um quintal, ao lado de alguns flamingos de plástico cor-de-rosa. Estavam todos abraçados, os olhos semicerrados por causa da luz intensa do sol.
Ele ficou encarando a família, o coração palpitando no peito, porque o homem na foto era seu pai. A mulher, contudo, não era sua mãe, e a filha definitivamente não era ela. Também havia encontrado um monte de cartas, os envelopes amarelados com o passar do tempo. Estavam todos carimbados com os dizeres, devolvido ao remetente. Nenhum havia sido aberta. Lá no fundo da lata, remetente eu acho que quando a carta vai para uma pessoa e depois ela volta. Se eu não me engano é isso. Devolvido ao remetente, no caso. Continuando. Lá no fundo da lata de biscoitos estava uma revista enrolada. Na capa, uma mulher sorridente com sardas no rosto ao lado de uma máquina de expresso. A chamada dizia: Núria Readril, da Torre do Brooklyn, fala de cappuccinos e gatos. Naquele instante, Lily soube que a garotinha naquela velha foto era a mulher na capa de revista, agora adulta. Ela tinha os olhos de seu pai, seu maxilar, seu sorriso. Essa garota, essa mulher, era sua irmã. A irmã que ela havia desejado ter durante toda a vida. E vamos encerrando por aqui. Então, o próximo capítulo vai ser o 21, que continua a história da Núria. Então, foi muito legal, né? E, pessoal, um aviso, primeiro aviso que eu vou dar aqui nos vídeos, que a partir da quarta-feira, a gente vai estar de recesso de carnaval. A gente vai retornar no dia 20 com os vídeos, cartazes, funcionamento e muitas outras coisas. Então, na quarta-feira, dia 11 até o dia 19 de fevereiro, estaremos de recesso e não funcionaremos. Por isso, Leitura Felina vai voltar no dia 20, tá? Mas amanhã também vai ter vídeo, vai ter 2 vídeos para suprir a demanda, vai ser sobre o Fevereiro Roxo, falando de doenças, falando sobre a diabetes e doenças renais em gatos idosos, em alusão ao Fevereiro Roxo, mês de conscientização à saúde e bem-estar de gatos idosos. Vou ficando por aqui, pessoal, espero que vocês tenham gostado, melhorei minha dicção, espero que vocês tenham notado. Então, esse pessoal, Vida Prefeitura Tópica Secretaria de Cultura e Teatro, é isso, tchau!